E então, seguindo a nossa programação, é com imenso prazer que nesse momento teremos a palestra cujo tema é Re-Refino, Tecnologia que Transforma, que será proferida pela Andressa. Obrigada, Andressa. Olá, boa noite. Obrigada a você, Ana. Prazer em estar aqui com vocês. Agradeço o convite, primeiramente, do Raul, em nome da universidade. É um prazer, espero que eu possa contribuir aí com a semana de vocês e que seja bem produtivo, tá bom? Qualquer dúvida, vocês vão me perguntando. Bom, eu vim aqui, né, representando a Luarte, a empresa que eu trabalho. A Ana que falou, né, meu nome é Andresa, eu sou química de formação, não sou engenheira química, né, embora tenha vários engenheiros químicos aqui de colegas de trabalho aqui na empresa, né, tanto na minha área quanto em outras, né, na área de processo. Eu estou na Luarte há 11 anos, entrei no processo seletivo de trainee em 2010 e desde então trabalho lá. Eu sou responsável hoje pelas áreas técnicas da empresa, né, pela área de tecnologia, sou responsável pela área de controle de processo de qualidade, pela área de pesquisa e desenvolvimento, melhoria de processo e pela área de assistência técnica a cliente, além de uma parte, né, da área comercial que diz respeito mais à parte de apresentação de produto ao mercado, aprovações, né, de produtos em mercado e em clientes, tá joia? Aqui hoje minha missão é falar um pouquinho para vocês sobre como o Refino, né, contribui com a economia circular e qual o papel da Luarte também, né, nesse segmento de Refino e contribuindo aí com a economia circular do Brasil. Tá? Aqui a nossa agenda, eu vou passar um pouquinho sobre o que é Refino, a importância do Refino, né, alguns aspectos aí ambientais, a gente vai passar também sobre de que forma que o Refino contribui para essa economia circular. Aí eu vou falar um pouquinho para vocês quem é a Luarte, vou mostrar um pouquinho dos números aí, tanto do segmento quanto da Luarte, né, que é a maior empresa aí do segmento de Refino. Vou falar um pouquinho sobre coleta, tecnologia de processo, aplicações, né, produto final desse processo, aplicações, e falar um pouquinho, finalizar com a parte de gestão de resíduos, que é um diferencial aí que é novidade até, né, o Arte há pouco tempo, né, se posicionou aí com esse novo negócio, que é a gestão de outros resíduos além do óleo lubrificante usado, tá bom? Que é a gestão de resíduos, principalmente, a princípio, resíduos ligados ao segmento automotivo também, como filtros, como, enfim, estopa, filtros, tudo aquilo que envolve troca de óleo também, a Luarte também hoje coleta. Iniciando, então, falando um pouquinho do Re-Refino para vocês, né? O Re-Refino, ele é um processo industrial complexo, né? A gente não sei se vocês já ouviram falar, né? Muitas vezes, hoje em dia, é claro que até nessa apresentação a gente vai trazer um pouco disso, né? De que existe já existe hoje uma tendência muito maior, né? Da gente conhecer a origem, né, do produto que a gente consome e da gente saber qual é o pós-uso dele. Mas até pouco tempo atrás, né, sempre quando a gente falava de refino, em alguns fóruns específicos, as pessoas não conheciam muito esse processo, né? E esse processo, então, ele é um processo que parte do óleo lubrificante usado, né, que é usado nas máquinas e nos motores. E é um processo complexo, é um processo industrial que envolve uma série de etapas, é praticamente uma refinaria, né? Então, não é um processo simples, não é uma simples filtragem, é um processo complexo que é capaz, né, de remover os contaminantes do óleo lubrificante usado. O óleo lubrificante usado, ele é composto por uma série de contaminantes, a gente chama, né? Ele é composto basicamente pelo óleo lubrificante, né, que é o produto, né, que a gente, de primeiro uso lá, né, que a gente vai colocar nas máquinas, nos motores. Esse óleo lubrificante, ele tem como base principalmente óleo mineral básico, então cerca de 80%, 90%, dependendo do tipo de lubrificante, é óleo básico. O restante da formulação são aditivos que são colocados no óleo básico para melhorar a performance de lubrificação, para estender a vida útil do óleo. Esse óleo lubrificante, após o usado, né, nos motores e máquinas,
ele tem um tempo de vida útil aí, né? A gente tem que trocar esse óleo depois de um tempo. É o nosso chamado óleo lubrificante usado ou contaminado, né? O segmento chama também de OLUC, né? Que é a abreviação dessas palavras, óleo lubrificante usado ou contaminado. Esse óleo lubrificante usado ou contaminado, então, principalmente, ele tem óleo mineral, então, grande parte dele é óleo mineral, e esse óleo mineral, durante o uso nas máquinas e nos motores, ele não se degrada, ele não perde as suas propriedades, né? O que acontece, né, é que os outros, né, aqueles aditivos que são colocados lá no lubrificante, eles sim se degradam e oxidam durante o uso, né? Então, a função desse processo é separar esses aditivos que foram oxidados, que foram usados aí envelhecidos aí durante esse uso do óleo lubrificante, a gente separar esses aditivos do óleo mineral. E separar também alguns outros contaminantes que vêm aí, principalmente de armazenamento inadequado, né? Como água e hidrocarbonetos mais leves, como, por exemplo, combustíveis, solventes, proveniente de lavagem de peça em oficinas, ou combustíveis até mesmo por conta de uso, né? Acaba contaminando um pouco no motor. Então, a nossa função aqui no processo de refino é recuperar esse óleo mineral, né, e dar vida para ele de novo, né, é separar os contaminantes dele e fazer depois processos de acabamento nesse óleo mineral para que ele se torne novo de novo. Então, o óleo mineral ele não se degrada durante o uso, a gente consegue refinar um óleo lubrificante incontáveis vezes. Fazendo um paralelo aqui com o primeiro refino de petróleo, né, a gente consegue ver que esse segmento de refino, ele realmente é muito especializado na produção de óleo básico, né? A gente contribui com esse segmento de óleo básico no Brasil, alimenta essa cadeia, e é basicamente é esse segmento que sustenta, né, esse segmento de refino. Enquanto que no petróleo, apenas 3% de tudo que entra, né, de todo o petróleo que alimenta uma refinaria, apenas 3% vira óleo mineral básico, né, que vai para a produção de lubrificantes. No refino, 70% de tudo que entra, né, de todo o óleo lubrificante usado que entra, gera óleo básico lá na frente. Então, esse é o nosso negócio, né, o refino é realmente um segmento muito especializado em óleo básico para essa indústria de lubrificantes, com a mesma qualidade de primeiro refino de petróleo. A gente vai falar um pouquinho mais disso na frente, né? Quando a gente falar um pouquinho de processo e produto. E por que refinar, né? O refino, hoje, no Brasil, ele é o único destino legal do óleo lubrificante usado, né? Segundo o CONAMA 362 e a Política Nacional de Resíduos Sólidos, não existe outro destino legalizado para esse resíduo hoje no Brasil. E além, né, do atendimento a essa legislação, o refino também contribui com o meio ambiente, né, tirando de circulação esse resíduo que é perigoso para o meio ambiente e transformando ele num produto nobre, né, num produto novo de novo. E além disso, alguns aspectos econômicos, né, por conta do Brasil não ser um país autossuficiente em óleo básico, né, o Brasil é importador de óleo básico. Tudo que a gente precisa de óleo básico aqui para produzir lubrificantes não é o suficiente o consumo nacional, né? A gente precisa importar. Então, além disso, tem um aspecto econômico que a gente vai explorar nos próximos slides, né? Para ter ideia, assim, da abrangência do impacto ambiental, né? Cerca de 1 litro de óleo lubrificante usado pode contaminar até 1 milhão de litros de água. E o principal, né? A queima indiscriminada, que ainda é muito comum no Brasil, infelizmente, né? É ilegal, mas é muito comum. Essa queima indiscriminada do óleo lubrificante usado pode causar emissões atmosféricas bem prejudiciais, né? Ao meio ambiente, aos seres humanos, aos animais, inclusive com a emissão de metais pesados durante a queima. Falando um pouquinho dos aspectos econômicos, né? Como eu disse, o Brasil não é um país autossuficiente na produção de óleos básicos, né? Boa parte ainda, né? Cerca aí de 42% do óleo básico que é consumido aqui é importado. 40% vem do primeiro refino de petróleo, que é a produção da Petrobras, e cerca de 18% vem do refino, ou seja, uma parcela super importante e considerável aí de óleo básico que é gerado a partir do refino no Brasil, né? Além disso, né, o refino contribui com cerca de 300 milhões de dólares ano em economias de divisas para o país, né?
a gente deixa de importar uma quantidade significativa, né, de óleo básico. Isso ajuda a balança econômica nacional a diminuir essa pressão por importações, né? E além disso, o setor de refino ajuda a diminuir a pressão do setor de refino em novas extrações de petróleo, tanto no Brasil quanto no exterior, e ajuda também na evolução da descarbonização da economia, né? A gente sem deixar de abastecer esse mercado de lubrificantes, né? Essa descarbonização a gente vai explicar um pouquinho na frente, né? Mas basicamente, né, esse processo de refino, ele tem uma geração de CO2 muito menor, né, do que tem uma geração e emissão de CO2 muito menor do que o primeiro refino de petróleo, comprovadamente. Assim, né, o refino, ele fecha, né, o ciclo de vida do óleo lubrificante usado. Então, a gente parte lá da coleta, né, nos pontos geradores de óleo lubrificante usado, sejam oficinas mecânicas, indústrias, postos de combustíveis, super trocas de óleo, né, realmente é uma coleta muito pulverizada, vocês vão ver um pouquinho, né, da estrutura de coleta que a Varte tem, por exemplo, né, é uma coleta muito pulverizada, a gente coleta, né, seja em volumes muito pequenos ou em volumes maiores em cada ponto de coleta, a gente envia esse óleo usado para uma planta de refino, para uma refinaria, essa refinaria transforma esse óleo lubrificante usado em óleo novo de novo, em óleo básico, a gente chama aqui óleo básico mineral, esse óleo básico mineral alimenta essa cadeia de novo, né, ele alimenta essa indústria de lubrificantes que aditivam esse óleo básico, transformam o lubrificante acabado, envasam e colocam de volta aí no mercado de lubrificantes, né? Então, a gente acaba alimentando aí a mesma cadeia incontáveis vezes, né? Não existe um limite para que esse óleo usado seja refinado, ele pode ser refinado incontáveis vezes. Quando a gente fala, né, do re-refino, né, o re-refino ele é um típico exemplo de economia circular no Brasil, né, ele é um exemplo, inclusive, para outros segmentos da indústria, né, o segmento de re-refino no Brasil, ele é muito estruturado, a gente vai falar um pouquinho mais disso mais para frente, né, mas ele é muito estruturado, com legislações já antigas, né, e estruturadas, é um segmento que consegue, de fato, colocar o produto acabado com valor agregado de volta na cadeia, né? Então é uma economia circular propriamente dita, assim, né? Então a gente inclusive o setor é um exemplo para outros setores aí que almejam ou até que já fazem a economia circular, mas de forma menos estruturada. Além disso, né, os impactos ambientais, a gente comentou, né, é o consumo, a gente tem a manutenção do consumo com menor geração de resíduos, né, menor impacto ambiental, a gente tira o resíduo de circulação e através do nosso processo a gente tem uma geração de resíduos também muito pequena, que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, e a gente agrega valor de novo na cadeia produtiva, transformando esse resíduo em um produto novo de novo, que tem aí um valor agregado e alimenta a cadeia mais uma vez. Assim, né, todos ganham, né? O meio ambiente com a proteção, né? A gente evita, a gente tira de circulação esse resíduo, a gente evita que o consumo excessivo, vamos dizer assim, de petróleo, né? Que é um recurso não renovável. A gente contribui com as empresas, né? Contribuindo e garantindo boas práticas sustentáveis nas empresas e na cadeia. A gente contribui com a sociedade, tanto na geração de divisas, quanto eu comentei, né, como na própria geração de valor mesmo pela empresa, né, contribuição dela no cenário econômico nacional, geração de empregos, e com o poder público, com a consolidação da Política Nacional de Resíduos Sólidos e da logística reversa, sendo aí um exemplo para outros segmentos. Aqui, essa é a análise do ciclo de vida, né, do óleo lubrificante. A gente fez um estudo, né, em parceria com essa empresa, Green Domus, que comparou basicamente duas rotas, né? A rota de refino e queima, né? Primeiro refino, geração do óleo básico, produção do lubrificante, uso do lubrificante e queima desse óleo usado depois, em comparação com a extração do petróleo, o refino, a geração do óleo básico, né? Toda a cadeia, a transformação disso em óleo lubrificante, a utilização desse óleo lubrificante, a transformação do óleo lubrificante usado e o re-refino desse óleo lubrificante usado. E o resultado desse trabalho
é que as emissões dessa rota, que inclui o refino, é 7 vezes menor do que o total de emissões lá naquela rota de refino, produção do lubrificante e queima. Isso é um impacto muito significativo, realmente, né? É um orgulho, né, na verdade, para esse segmento, e é, inclusive, um valor a ser percebido em toda a cadeia, inclusive pelos nossos clientes hoje da Luarte, né, que são os produtores de lubrificantes, que realmente valorizam isso, né? Muitos clientes hoje têm metas muito arrojadas, né, de chegar a emissões zero, né, de chegar à descarbonização, e o fato da gente, desse segmento, né, utilizar esses produtos de refino contribui muito com essa descarbonização, né, dessa cadeia produtiva. Falando um pouquinho aqui do papel da Luarte, a Luarte, especificamente, né, ela é a maior empresa desse segmento de refino no Brasil e na América Latina, né? É uma das maiores empresas no mundo nesse segmento também. A gente é a única empresa que produz, aqui no Brasil e na América Latina, um óleo de maior qualidade, a gente vai explicar um pouquinho, que é um óleo básico grupo 2, que a gente chama, é uma outra classificação. Essa classificação de óleo básico, ela só é produzida pela Luarte, nem pelo primeiro refino de petróleo é produzido, então a gente consegue, através do resíduo de um processo sustentável, colocar de novo em circulação um produto ainda superior do que com relação ao primeiro refino de petróleo. Os nossos valores, né, são muito fortes aí no nosso dia a dia, né, integridade, solidez, inovação, simplicidade, empreendedorismo, valorização de pessoas, e aqui a gente destaca a sustentabilidade. A sustentabilidade, de fato, né, ela está muito enraizada, né, ela está no nosso DNA, ela faz parte aí do nosso core mesmo, né, do que a gente se propõe a fazer, tanto, né, na nossa atividade econômica, quanto no nosso processo, que é um processo limpo, né, eu vou explicar um pouquinho mais para frente também. Então, a sustentabilidade, ela gera valor, né, para o meio ambiente, sociedade e para as marcas, né, para os nossos próprios clientes aí de lubrificantes. A sustentabilidade, né, cada vez mais, né, ela deixa de ser inovação, né, ela passa a ser um dever das empresas, né, como eu disse, é uma tendência muito forte por produtos e processos mais sustentáveis. Isso é visto no Brasil e mundo afora, né, em alguns países da Europa isso realmente é muito forte, né, já estão até um passo à frente, né, é uma tendência que não se discute mais, né. A importância, né, dos compromissos, né, com o meio ambiente, sociedade e governança são cada vez mais importantes, inclusive para investidores, né, investidores em empresas vêm valorizando cada vez mais essas empresas comprometidas com esse tripé, né, de meio ambiente, sociedade e governança, e segundo pesquisas publicadas no Estadão, por exemplo, empresas que não se movimentarem vão ficar para trás, né, então confirmando aí essa tendência aí por processos e produtos mais sustentáveis. Além disso, né, além dos aspectos ambientais, mais uma vez a gente volta na questão econômica, né, esse segmento de refino, ele agrega valor na cadeia produtiva e do seu produto, né, então pesquisas aí recentes também revelam, né, que até 35% nos próximos anos dos consumidores aceitarão pagar mais por produtos mais sustentáveis. Então, essa pesquisa, né, essas pesquisas, elas vêm comprovando isso que a gente vê no dia a dia, né, hoje em dia é cada vez mais comum, né, a gente pegar rótulos de embalagens que a gente consome, que a gente nunca imaginou que poderiam ter um apelo sustentável, e muitas vezes elas têm, né, seja na embalagem, ou no próprio produto, ou até em alguma atividade da própria empresa, né, é muito comum. Eu lembro que, há um pouco tempo atrás, eu comprei uma embalagem de Nescau, etc. Tudo que a gente consome em casa hoje, né? Se a gente observar e ler, né? Muitas marcas e muitas empresas vêm se apoiando cada vez mais nesse valor de sustentabilidade, e isso está sendo aí comprovado, né? Por várias pesquisas e pelos próprios investidores aí, ao longo dos anos. Falando um pouquinho do que a gente faz, né, a gente comentou de forma geral, né, mas aqui, para deixar mais claro,
a gente faz, então, o re-refino do óleo lubrificante usado, a produção de óleos básicos de alta performance a partir do re-refino de óleo lubrificante usado, e, além disso, a gestão de resíduos sólidos, como eu comentei com vocês, né? Conhecendo um pouquinho mais da empresa, né, os investimentos nos últimos 5 anos foi na casa de 260 milhões de reais. A gente tem uma logística própria, integrada, então toda a coleta e entrega de produto acabado é feito com frota própria, é um trabalho realmente de formiguinha, é um trabalho muito desafiador, o trabalho de coleta no Brasil, né? E além disso, como eu comentei com vocês, a gente, muitas vezes, né, o setor de refino tem que concorrer com a coleta ilegal do óleo lubrificante usado, que muitas vezes conseguem pagar bem pelo óleo lubrificante usado, conseguem revender isso a valores consideráveis, né, no mercado, e então é um trabalho realmente bem complexo aí que a gente vai também detalhar um pouquinho para frente. A Luarte tem mais ou menos 860 colaboradores, é o único produtor de óleos básicos Grupo 2 da América Latina e do Brasil. Eu vou explicar um pouquinho do que é Grupo 2 para vocês. O faturamento de 2020 foi na casa de 529 milhões de reais. E a gente tem atuação aí em todo o território nacional, então a gente coleta o resíduo de norte a sul do Brasil. Falando um pouquinho dos números, né, para vocês entenderem aqui o setor de refino também, né. A nossa coleta de 2019, né, a Luarte representou 33% da coleta nacional de óleo lubrificante usado. Mais uma vez, né, infelizmente, ainda existe muito desvio de óleo usado no Brasil, né, então é bem desafiador, né, trazer esse número para cima e aumentar o market share e aumentar o volume de coleta, de fato, embora tenha uma legislação que apoie. O nosso market share no segmento de refino, em 2019, com relação à venda de óleo básico, né, então, ou seja, todo o óleo básico, a partir de refino que foi consumido no Brasil, cerca de 45% desse óleo básico veio da nossa refinaria, né, da Luarte. Então, realmente, é a maior aí do segmento, né. As outras empresas realmente são empresas menores, né, que são aí, que dividem aí essa outra fatia. E falando de óleo básico, né, independente se é do primeiro refino do petróleo ou do refino do óleo lubrificante usado, a Luarte representa aí, em 2019, mais ou menos 10% de todo o consumo de óleo básico no Brasil. Então, uma fatia aí também bem importante, né, contribuindo de novo aí com a economia de divisas para o país. As contribuições, né, mais especificamente aqui da Luarte, né, para esse segmento de refino, é que as principais empresas do Brasil de lubrificantes, elas que usam lubrificantes destinam o óleo usado para a Luarte, né, ou seja, elas contam com a nossa estrutura, né, com a nossa capilaridade de chegar aí em várias regiões do país. A nossa produção de óleos básicos dessa qualidade, né, grupo 2, evita, né, que o Brasil importe mais óleo básico ainda do que já importa, né, do que já importava antes, né, conforme o mercado vai crescendo. E o processo da Luarte ainda, né, a Luarte ainda tem um processo verde, né, um processo sustentável aí, que tem basicamente 0 emissões de resíduos e baixas emissões. Entrando um pouquinho no panorama de coleta, né, como eu disse para vocês, é realmente um trabalho muito pulverizado, né, então são mais de 3 mil municípios atendidos em todo o Brasil, são mais de 70 mil clientes de coleta em todo o Brasil, então existem clientes realmente muito pequenos e clientes em localidades muito remotas que são acessados e que precisam ser acessados para que essa economia circular e para que essa coleta aconteça de forma efetiva e para que o óleo usado seja de fato direcionado a um destino legalmente e ambientalmente viável, né? A Luarte conta ainda com uma estrutura de 17 centros de coleta em todo o Brasil. Esses centros de coleta são centros de armazenamento temporário, onde a gente armazena temporariamente o óleo coletado nessas regiões aí, onde estão localizados os centros de coleta. Então, caminhõezinhos menores fazem a coleta das regiões, enviam para esse centro de coleta, esse centro de coleta fazem uma pré-classificação da qualidade do óleo usado,
e enviam depois em carretas maiores para essa gotinha verde aí do mapa, que é a refinaria, onde esse óleo é processado. Todo esse óleo que é gerado no Brasil é processado. A Luarte conta também, né, com plano de atendimento à emergência e um seguro ambiental exclusivo no mercado, né, porque muito pouca gente sabe, né, mas a responsabilidade do óleo usado, ela é do gerador do óleo usado até que esse óleo usado seja entregue na nossa planta, né. Então, esse apoio, né, ambiental e de emergência, ele é super importante tanto para o meio ambiente quanto para o mercado, né, porque ele garante aí que esse óleo seja enviado para a fábrica, né, sem qualquer desvio no meio do caminho, sem qualquer acidente, né, sem qualquer impacto ambiental maior. É um setor muito regulado, né, o setor de refino no Brasil. A gente conta mais ou menos com 90 licenças para regular, né, esse setor de coleta, mais 755 condicionantes que a gente tem que atender para que essa atividade seja devidamente legalizada, né? Então, é um segmento realmente já muito, embora ainda tenha desvio, né? Um pouco por falta de fiscalização, mas fora isso, é um setor muito regulado, né? Existem leis, existem condicionantes, existem licenças específicas para esse segmento que garantem aí a operação de forma íntegra, né? E de forma segura para todos. Aqui a gente vai entrar um pouquinho na tecnologia de planta, de processo, falando um pouco da capacidade, né, da planta. A capacidade da planta de produção de 160 mil metros cúbicos de óleo usado. Em 2019, 133 mil metros cúbicos de óleo básico foram produzidos, né? E para 2020, a gente já prevê um crescimento para chegar na casa de 154 mil metros cúbicos de óleo básico. Isso tudo é processado em uma planta, que é a planta de Lençóis Paulista. A capacidade de processamento dela, como eu disse, é de 160 mil metros cúbicos de óleo básico. E esse óleo básico é gerado a partir de até 230 mil metros cúbicos de óleo usado por ano, né? Aqui o OLUC aparecendo, aquela sigla que eu comentei com vocês. Mais ou menos 70% de tudo que entra de óleo usado na planta gera produto acabado, por isso essa diferença aí dos valores, tá? Isso é referente ao rendimento do processo, que a gente vai entender um pouquinho quando eu falar do processo para vocês. Os óleos básicos, né, que são gerados no final desse processo, são óleos básicos realmente diferenciados, como eu disse, é um tipo diferente, a gente vai explicar um pouquinho também. São óleos básicos de alta pureza, com alta estabilidade de oxidação, moléculas mais estáveis, né, quimicamente e termicamente, mais resistentes ao envelhecimento, com boas propriedades a frio e baixa evaporação. Isso tudo é consequência do processo. Agora, passando um pouquinho, né, falando um pouquinho sobre o processo especificamente, né, o processo ele é dividido em duas grandes etapas. A gente tem, inicialmente, etapas de evaporação, basicamente, né, de separação físico-química, daqueles contaminantes lá que vem contaminando o óleo lubrificante usado. Então, basicamente, a gente trabalha nessas etapas com pressão e temperatura para separar a água, os hidrocarbonetos mais leves e produtos mais pesados, hidrocarbonetos mais pesados como o asfalto. Dividindo isso em etapas menores, né? O óleo lubrificante usado ele chega na planta, né? Quando ele chega, a gente faz uma triagem do óleo lubrificante usado, uma classificação desse óleo lubrificante usado. Então, carreta a carreta, individualmente, é amostrada. Amostras são enviadas para o nosso centro de tecnologia. O centro de tecnologia analisa e classifica esse óleo usado em diferentes tipos, segundo a sua qualidade, A, B, C e D, sendo que o A é o melhor para o processo e o D é o que tem qualidade pior para o processo, que vai dar um menor rendimento aí para a gente no final do processo. Depois de classificado, esse óleo usado ele vai para uma tancagem também toda classificada. Essa tancagem, nessa tancagem existe um tanque que é chamado mix, que ele recebe, né, diferentes proporções dessas qualidades de óleo usado de forma contínua e vai alimentando o processo de forma contínua para garantir sempre que a qualidade de óleo usado seja mantida na alimentação.
para que durante o processo a gente não tenha grandes variações aí de rendimento ou não tenha que mexer, né, muito frequentemente aí em parâmetros da planta. Dividindo isso em etapas menores, né, o óleo usado que sai do mix e alimenta a planta, de fato, ele passa primeiro por uma etapa de desidratação atmosférica, pressão atmosférica. Essa etapa, a gente basicamente evapora a água, cerca de 9% de tudo que entra no processo é água. Essa água, ela é enviada para a nossa estação de tratamento de efluentes, né, onde a gente tem etapas de separação, água-óleo, e depois etapas de tratamento biológico dessa água. E essa água, ela é devolvida ao meio ambiente, mais especificamente, ela é devolvida ao Rio Lençóis, com uma qualidade muitas vezes até superior do que a do próprio rio. Então, ela volta para os parâmetros ambientais adequados antes do seu descarte. O óleo continua, né, no processo, ele passa agora por uma destilação a vácuo, a alto vácuo. Nessa etapa de destilação a vácuo, nós evaporamos os hidrocarbonetos mais leves, que eu comentei com vocês, né? Cerca de 9% de tudo que entra no processo são esses hidrocarbonetos mais leves, que são os combustíveis, gasolina, diesel, solventes que venham contaminando o óleo lubrificante usado. O óleo mineral continua para a próxima etapa, que são evaporadores de película fina. Esses evaporadores de película fina, eles têm a função, eles trabalham também a alto vácuo, né? Esse vácuo é necessário para que a gente não degrade o óleo mineral, trabalhando com altas temperaturas. E aí, nessa etapa de evaporação de película fina, né, é onde a gente evapora o óleo mineral e separa ele de uma fração mais pesada, que a gente chama de asfalto, né? Essa fração mais pesada, esse asfalto, ele parece um piche mesmo, né? Ele é um produto muito viscoso e escuro, e ele contém principalmente aqueles aditivos que foram colocados lá no lubrificante pelas produtoras de lubrificantes, e esses aditivos que se degradaram durante o uso lá nos motores e máquinas, né? Que foram queimados, aí, oxidados e degradados durante o uso. Esse asfalto, quando a gente retira ele do processo, né? Ele é um coproduto de valor agregado. A gente vende ele para alimentar outros segmentos da indústria. Ele serve como matéria-prima, principalmente para a produção daquelas mantas asfálticas para impermeabilização da construção civil, que são fabricadas por empresas como Sika, como Vedacity, né? Então, hoje, os principais produtores aí de mantas asfálticas no Brasil são consumidores dessa nossa matéria-prima, são clientes da Luarte. E assim a gente evita, né, que esse resíduo, que seja gerado um resíduo. Na verdade, a gente gera um coproduto de processo para alimentar outras cadeias produtivas. Os hidrocarbonetos leves ali que saem na nossa destilação a vácuo, eles são utilizados dentro da própria planta para geração de calor. Então, a gente faz uma queima controlada, eles são utilizados como combustíveis dentro da própria planta para geração de calor e aquecimento do nosso sistema de fluido térmico, para aquecimento dos nossos equipamentos da planta como um todo. Então, aqui, né, nessa grande etapa aí, que a gente chama aqui de front-end, né, que é essa grande etapa, que é a etapa de evaporação e separação de contaminantes, basicamente o único resíduo, né, que a gente gera é a água, que também é tratada e enviada de volta para o meio ambiente dentro dos parâmetros ambientais adequados, né. Os outros são coprodutos de valor agregado que são utilizados ou dentro do nosso processo ou em outras cadeias produtivas. Depois dessas etapas, basicamente a gente não tem mais perdas no processo, né? O que sai dessa etapa de evaporação de película fina é o óleo mineral bruto. Esse óleo mineral bruto, ele alimenta uma etapa de acabamento do óleo básico, né? Essa etapa de acabamento, na Luarte, a gente faz através de um processo de hidrotratamento, que nada mais é do que né? Nada mais é do que 4 reatores em série. Esses reatores, eles têm leito catalítico, né? Então, lá dentro deles tem uma série de diferentes tipos ali de catalisadores sendo utilizados, né? Em proporções diferentes. Esses catalisadores, eles têm a função de promover as reações químicas entre o óleo básico bruto e o gás hidrogênio, que é alimentado ali também no início do processo de hidrotratamento. Esse processo acontece em alto vácuo, né? Em altas temperaturas,
para que a gente consiga, de fato, né, fazer a transformação molecular desse óleo básico, né, ou seja, ir realmente lá nas cadeias, né, de hidrocarbonetos e retirar os elementos, né, que foram adicionados lá através da aditivação nos óleos lubrificantes, o enxofre, duplas ligações, insaturações, anéis aromáticos, né, quebrar os anéis aromáticos. Então, esse processo de hidrotratamento, basicamente, ele é o coração da nossa refinaria, né? Ela é a etapa responsável por a gente transformar aquele óleo mineral que estava mais escuro, né? Que é um óleo mineral que tem alguns contaminantes, que tem uma resistência à oxidação muito mais baixa, em um óleo básico mineral de alta performance, né? Que tenha lá hidrocarbonetos mais puros, com menos contaminantes a nível molecular, menos insaturações, que o resultado disso seja muito mais, de muito maior desempenho, né? De muito maior performance lá na ponta, né? Que a gente consiga alimentar cadeias produtivas que exijam esse alto desempenho, essa resistência ao envelhecimento. Andresa, Oi? surgiu uma pergunta aqui que é falando sobre o óleo que é utilizado. Eu vou ler, daí você já podemos responder ela. A Jennifer perguntou se existe algum caso onde o processo de restauração do óleo usado não pode ocorrer, ou seja, uma contaminação irreversível. Não, assim, as contaminações, elas acabam prejudicando o nosso processo, né? Contaminações como água, hidrocarbonetos leves, outros tipos de óleo, tal, eles são prejudiciais para o rendimento do processo, então eles interferem principalmente no rendimento dessas etapas iniciais, que são etapas de separação desses contaminantes, né? Tudo aquilo que não vai gerar óleo mineral lá na frente para a gente chama de contaminante, né? Então, contaminantes como outros tipos de óleo, etc., vão acabar saindo aqui. Contaminantes como, por exemplo, parafinas, alto teor de silício, alto teor de metais, eles acabam interferindo basicamente na nossa etapa de hidrotratamento, né? Esses metais, né, esses elementos, eles envenenam, né, os catalisadores que estão dentro dos reatores aqui de hidrotratamento, e esse envenenamento, ele vai fazendo com que os nossos reatores, os nossos catalisadores, né, eles vão perdendo a vida útil. Então, hoje, basicamente, né, os nossos catalisadores, eles duram aí cerca de 12, 14 meses, né, então a gente tem paradas anuais para a troca desses catalisadores, e quando a gente acaba alimentando aí o processo com uma quantidade de contaminantes muito maior, a gente acaba reduzindo essa vida útil e acaba tendo que realizar nossa parada geral e troca dos catalisadores antes, né? Isso tem muito impacto para a gente, né? Um dos maiores custos da nossa campanha é em catalisadores, né? Esses catalisadores são todos importados. Então, basicamente, a gente tem muito impacto em custo, em redução da vida útil da campanha. Mas não tem nada que acabe isoladamente, assim, sendo um fator de parar a planta ou alguma coisa do tipo, né? Na verdade, a gente faz aquela triagem do óleo usado lá na ponta justamente para evitar que grandes quantidades de contaminantes entrem de uma vez na planta. Então, a gente faz toda aquela triagem, aquela classificação do óleo usado para alimentar o processo de forma mais homogênea, né? Sempre com a mesma qualidade de óleo usado. O que a gente não pode fazer é alimentar essa planta com 100% de outros tipos de óleo, né? Ou seja, a gente só pode coletar nos nossos pontos de coleta, nos nossos clientes de coleta, lá que a gente chama, a gente só pode coletar óleos base mineral. A gente não pode coletar óleos base vegetal, óleos base de silicone, né? Mas, assim, tudo que é óleo mineral, né? Que é óleo lubrificante usado, né? É basicamente mineral, a gente pode coletar e processar. Por mais que tenha aí alguns contaminantes, a gente vai dosando isso no começo do processo. A última etapa é uma coluna de fracionamento, né? Então, depois do hidrotratamento, a gente já tem o óleo básico bruto, o óleo básico neutro, desculpa. Esse óleo básico neutro, ele já é um produto acabado, ele já tem as características necessárias para ser grupo 2, para ser um óleo de alta performance,
O que a gente faz, basicamente, nessa etapa de fracionamento é separar em diferentes viscosidades, né, segundo aí os pontos de ebulição. Então, a gente tem, basicamente, 4 produtos hoje na refinaria, sendo que o nosso produto mais leve, né, o menos viscoso, é o LW50, o neutro, um pouquinho mais pesado que ele, que é chamado de neutro leve ali pelo mercado, é o LW150, o neutro médio é o LW220 e o neutro pesado é o LW300. Basicamente, o que difere de um produto para o outro é viscosidade e, consequentemente, algumas propriedades de evaporação, como ponto de fulgor, por exemplo, que varia em função de viscosidade. Hoje, basicamente, exceto o LW50, né, mas os maiores mercados aí para o LW150, o 220 e o 300, são os mercados de lubrificantes mesmo, né, eles vão para a indústria de lubrificantes, a gente vai falar um pouquinho mais de aplicação de produto, e o 50 que tem aí alguns usos diferentes, tá? Ele vai para alguns segmentos específicos aí da indústria. O hidrotratamento, né, como eu disse, é o coração do nosso processo, por isso que a gente acaba destacando ele, porque é ali que está o grande diferencial, né, da Luarte. O hidrotratamento, ele é uma tecnologia largamente utilizada no mundo afora, né, por refinarias no mundo todo, para a produção de óleos básicos grupo 2, óleos básicos grupo 3, que são óleos básicos de maior performance. No Brasil, na América Latina, é a única planta da Luarte, né, mas o hidrotratamento ele pode ser utilizado em plantas de primeiro refino ou de refino, né? Não importa a origem, né, do processo, não importa a matéria-prima. Basicamente, o que importa, né, é a qualidade do processo, né, o tipo de catalisador que a gente usa, são os controles que a gente tem no processo, para que esse hidrotratamento seja eficiente e a gente consiga, de fato, transformar as moléculas dos hidrocarbonetos em moléculas mais limpas e mais puras, né, e mais estáveis. Entrando um pouquinho aqui mais no detalhe, né, dos reatores, aqui a gente consegue ver os reatores lá de hidrotratamento por dentro, né, então basicamente eles são recheados aí por essas partículazinhas bem pequenininhas, que são os catalisadores. Esse processo, como eu disse para vocês, envolve, né, o óleo e o gás hidrogênio a altas temperaturas e alta pressão, né, e isso realmente é necessário para que o nosso processo seja eficiente. E essa temperatura e pressão, elas vão aumentando ao longo da campanha. Como eu disse para vocês, né, alguns contaminantes vão contaminando e envenenando esses catalisadores, eles vão perdendo a vida útil ao longo da campanha. E o nosso trabalho, né, no controle de processo, e aí com o grupo de engenharia, né, é justamente o principal, né, é basicamente a gente ir aumentando temperatura, aumentando pressão ao longo da campanha, aumentando a pureza de hidrogênio, justamente para a gente conseguir que a performance do catalisador seja a mesma, estando ele novinho no início de campanha, ou mais no final da campanha, quando ele já está envenenado, quando a sua atividade já está reduzida. Falando um pouquinho do rendimento, né, então, quando a gente olha para aqueles números lá, né, do que a gente retira no processo de água, de leves e de asfalto, a conta dá mais ou menos 70%, né, ou seja, de tudo que entra de óleo usado na nossa planta, mais ou menos 70% é o que sai lá na frente de óleo básico, né. Esse rendimento, ele é recorde, né, em outros processos de re-refino aqui no Brasil. O re-refino no Brasil, exceto essa planta nossa, né, da Luarte, que tem essa tecnologia de hidrotratamento, eles utilizam processos de ácido argila, que é um processo que a Luarte mesmo utilizava no passado, antes dessa planta nova de hidrotratamento, que é uma planta de 2012. E esse processo de ácido argila, né, além dele ter um rendimento mais baixo, ele acaba gerando uma série de resíduos, né? Tem uma borra ácida que é gerada durante o processo, tem ali uma terra Fuller que é adicionada para reter alguns compostos polares. Então, esses resíduos, né, eles têm classificações e eles têm que ser destinados adequadamente, né? Em compensação, aqui, quando a gente fala de hidrotratamento, a gente está falando de um processo também limpo, né, onde a gente tem praticamente zero geração de resíduos, né? Todos os coprodutos ali, basicamente, são reaproveitados. Falando um pouquinho da tecnologia da planta, a gente consegue garantir, né,
a estabilidade de processos e produtos através dessas ações de controle que a gente tem, né, como eu disse para vocês, desde o óleo usado, né, individualmente, analisando todo o óleo usado recebido na planta. A planta é realmente muito automatizada, né? Acho que seria muito legal, né, se todos pudessem visitar, mas a gente traz aqui um pouquinho dessas fotos, informações para que vocês façam uma visita virtual mesmo, né, na planta. A planta é muito automatizada, basicamente é tudo controlado através da sala de controle, né, através dessas telas que vocês estão vendo. Existem mais de 2.000 instrumentos de medição na planta toda. E, além disso, a gente conta com um centro de pesquisa, né, um centro de tecnologia de ponta aí para ajudar em todo o controle de processo e estender essa vida útil da nossa campanha. O nosso centro de tecnologia é dividido em 3 frentes de trabalho, né, que é garantir a estabilidade de processo e produtos através de mais de 200 análises por dia. A gente faz análises de 100% do lucro recebido, 100% do óleo básico expedido, e além de todos os controles durante o processo, né? Existe uma área de pesquisa e desenvolvimento realmente focada em melhorias de processo, desenvolvimento de catalisadores. Todo ano, né, a cada campanha nova de catalisadores, a gente consegue melhorar o nosso layout de catalisadores. Então, a cada campanha a gente faz melhorias nesse layout para que o nosso produto lá na frente seja cada vez melhor e para que a vida útil da campanha seja estendida. A gente tem também uma área de assistência técnica a clientes, que é muito forte, né, nesse tipo de indústria, porque aqui quando a gente fala, né, do nosso segmento de atuação, de venda de óleo básico, né, a gente está falando de atuação no mercado de commodity, né, a gente vende especificação, basicamente, né, a gente não tem diferenciação de produto, é diferente de bens de consumo. Então, basicamente, as nossas vendas são muito técnicas, né, a gente precisa submeter esses produtos que a gente gera lá a processos de aprovação bem rigorosos, né, que envolvem testes de motor, inclusive, testes em máquinas, etc., seguindo normas específicas. Então, a gente tem aí um corpo de assistência técnica cliente muito mais voltado para o pré-venda, né, para aprovação desses produtos e condução desses processos de aprovação, do que pós-venda propriamente dito. Falando um pouquinho das aplicações de produto, né? Antes da gente entrar, né, eu falei muito para vocês sobre o grupo 2 aí ao longo da apresentação. E aqui a gente gostaria de explicar, né, de onde vem essa nomenclatura de grupo 2, né? Basicamente, os óleos minerais, eles são classificados pela API, né, que é o Instituto Americano de Petróleo, segundo 3 classificações, né, grupo 1, 2 e 3. E os outros óleos, né, que são os óleos sintéticos, aí são do grupo 4 para cima. Focando aqui nos óleos minerais, né, basicamente, o grupo 1, ele tem teor de saturados menor, né, então a gente tem aí mais insaturações ao longo da cadeia, mais anéis aromáticos, isso faz com que a resistência à oxidação e ao envelhecimento seja menor nesse tipo de produto. O enxofre também é um outro fator que desencadeia alguns processos de oxidação, né? Esse enxofre, ele não tem um limite superior, né? Ele é maior que 300 ppm, mas não existe um limite superior, realmente, para o grupo 1. E o índice de viscosidade é um parâmetro bem relacionado à aplicação do óleo como lubrificante, né? Esse índice de viscosidade, basicamente, é um índice que mede, né, as viscosidades a frio e a quente do óleo, né, e a diferença dessas viscosidades a frio e a quente, né, basicamente. E esse índice de viscosidade, ele determina, né, vamos dizer assim, o quanto que o óleo a frio, ele consegue ser fluido a ponto de chegar em pontos que necessitam ser lubrificados, mas ao mesmo tempo, quando ele esquenta e ele está quente, ele não fica tão fluido a ponto de escorrer e não conseguir lubrificar as partes necessárias, né? Então, esse índice de viscosidade, né, quanto maior, melhor, ou seja, quanto maior o índice de viscosidade, menor a diferença entre as viscosidades a quente e a frio do óleo, ou seja, ele performa bem a frio, ele não fica tão viscoso, e ele performa bem a quente, ele não fica tão fluido, né?
tão pouco viscoso. Então, é uma característica bem específica aí desse segmento de lubrificantes, né, bem importante para o segmento. Quando a gente parte para o grupo 2, a gente vê aí diferenças significativas, né, no teor de saturados e no teor de enxofre, principalmente, com relação ao grupo 1, né, isso mostra que aquele processo de hidrotratamento foi efetivo, que a gente conseguiu, de fato, fazer a modificação das cadeias carbônicas, a gente conseguiu elevar o número de saturados lá acima de 90%, conseguiu baixar o teor de enxofre abaixo de 300 ppm. E quando a gente parte para o grupo 3, em termos de pureza, o grupo 3 e o 2 são muito parecidos, né? E muito diferentes do grupo 1. Mas, basicamente, o que muda entre o grupo 2 e 3 é esse índice de viscosidade que eu comentei com vocês. Esse índice de viscosidade realmente está relacionado a propriedades quente e frio, que são importantes para algumas propriedades de lubrificantes. Aqui a aplicação mais comum, né, dos óleos básicos hoje no Brasil é a aplicação em lubrificantes, isso não é diferente aqui para a Luarte, né? A nossa principal aplicação dos nossos óleos básicos é para a indústria de lubrificantes de alta performance. Existem vários níveis de desempenho diferentes de lubrificantes, eles são classificados segundo algumas normas, né, internacionais. O principal órgão que regula isso é a API, né, que é o Instituto Americano de Petróleo, que eu comentei com vocês. Eles classificam, né, esses óleos lubrificantes em vários níveis diferentes de desempenho, que são recomendados por cada motor, né? Então, motores cada vez mais modernos aí, a gente percebe que eles recomendam óleos lubrificantes cada vez de desempenho maior. E esses óleos básicos aí da Luarte, né, como a gente produz esse óleo básico grupo 2, que é uma qualidade superior, ele acaba indo principalmente para esses óleos lubrificantes de mais alto desempenho. Inclusive com aprovações formais aí em montadoras, que é o que essas cartinhas aí estão mostrando para a gente, né? A gente consegue submeter esse óleo básico a processos bem severos de aprovação nas montadoras, e esses óleos básicos realmente conseguem aí o desempenho necessário nesses testes, conseguem as aprovações formais. Isso reforça, né, aquilo que a gente vem falando ao longo, né? Então, ou seja, a gente parte de um resíduo e a gente consegue produzir um produto nobre ao ponto de comprovadamente ser adequado a formulações de alto desempenho aí pela indústria. Além disso, né, uma outra aplicação importante é a aplicação em produtos agrícolas, né? Boa parte do nosso óleo mineral, ele vai alimentar essa indústria de defensivos agrícolas, principalmente para a fabricação de adjuvantes. Os adjuvantes são aqueles óleos de pulverização agrícola, basicamente, que são aplicados nas plantas, diretamente nas plantas, né? Então, lá o produtor rural, basicamente ele consome esse óleo de pulverização agrícola, ele aditiva esse óleo de pulverização agrícola com os defensivos que ele deseja colocar naquela plantação específica, né? E esse óleo mineral, ele ajuda, né, esse defensivo a ser absorvido pela planta, né? Ajuda na adesividade, né? Ajuda esse defensivo agrícola a não ser desperdiçado e ser melhor aproveitado. Então, assim, ele entra em contato de fato, né, com as plantas e com os alimentos, né? E, mais uma vez, é um produto que comprova aí a pureza dos óleos básicos a partir de refino, né? Ou seja, não é porque a gente veio lá de um resíduo que no final das contas a gente tem um produto de menor qualidade, a gente tem um produto de qualidade tal qual, de primeiro refino e muitas vezes até superior, né? Então, esses produtos, eles têm que passar por uma série de aprovações, né? Eles têm que ser comprovadamente não mutagênicos, não carcinogênicos, não tóxicos para as plantas, não fitotóxicos. E é muito interessante, né, da gente saber que esse óleo tão puro e sem toxicidade, sem carcinogenicidade, é um óleo que veio de um resíduo tão escuro como o óleo lubrificante usado. Uma outra aplicação de produto é uma aplicação de óleo, dos óleos minerais, como óleos isolantes para a indústria de transformadores. Então, uma parte dos produtos que a gente vende também é para essa indústria de transformadores.
Os transformadores, basicamente, grande parte deles são recheados de óleo, né? Usam óleo lá dentro das estruturas para fazer o isolamento elétrico. Então, tanto transformadores maiores, né, que estão lá nas subestações, quanto transformadores menores, até aqueles transformadores de distribuição aérea que a gente vê nos postes, né? Boa parte deles é isolado a óleo, né? E esse óleo, ele tem que ser também ultra puro, né? Porque ele não pode conduzir eletricidade, então ele não pode ter nem a umidade do ar absorvida, ele não pode ter nada de partícula, não pode ter compostos polares que ajudam, né? A essa quebra aí do isolamento elétrico. E aqui, para finalizar, a parte de aplicações de produtos, né, do Refino, basicamente, a gente tem também os produtos da nossa refinaria aprovados pela NSF, que é um órgão americano, né, como produtos food grade, né, grau alimentício. Essa aprovação que a gente tem é uma aprovação nos graus H1 e H2, que inclusive prevê, né, o contato incidental do óleo com alimentos sem causar qualquer tipo de contaminação. Então, esse óleo básico, ele é fornecido para empresas especializadas que produzem lubrificantes grau alimentício, e esses lubrificantes grau alimentícios são fornecidos para as indústrias de alimentos, de fato, para usar nas máquinas de produção de alimentos, esteiras, etc. Então, mais uma vez aí, a comprovação, né, da pureza do produto. Aí, aqui para finalizar, né, a parte de gestão de resíduos, né, de forma rápida, isso é muito novo. A Luarte está com piloto agora no estado de São Paulo, não está em todos os estados ainda, mas a ideia aqui, basicamente, é promover soluções eficientes para os nossos clientes atuais de óleo usado, né? Então, além do óleo usado, agora a gente entra coletando também outros resíduos, basicamente resíduos ligados a esse segmento automotivo, como eu disse para vocês, como filtros, embalagens de lubrificantes, estopas, etc. Limpeza de caixas separadoras de óleo desses postos de gasolina e dessas oficinas. Isso vem realmente tanto como complemento de portfólio, como reafirmando, né, esse posicionamento como parceiro realmente de sustentabilidade aí das nossas fontes geradoras já de óleo usado. Finalizando aqui com a responsabilidade socioambiental, né, a gente falou um pouquinho lá no começo, né, que eu acho que é tão importante quanto, né, a gente estar numa economia circular, como a gente disse, né, é muito importante para o meio ambiente, é muito importante para a economia, né, tem os aspectos importantes econômicos, e aqui a gente traz um pouquinho, né, do nosso relacionamento com a sociedade, né. Basicamente, a gente tem uma série de projetos aí, né? Inclusive tem um projeto da Luarte, que é o antigo projeto Líderes, né? Que em parceria com outras empresas virou um instituto aqui, que atende a região, Instituto Líderes. Então, a gente está inserido aí também numa série de projetos, mais de 8 milhões investidos em 2019, em projetos sociais, mais de 35 instituições assistidas e mais de 9 mil pessoas impactadas aí por todo o trabalho social. Basicamente é isso, né? E aqui a gente traz para finalizar um pouquinho, né? Como eu disse para vocês, do trabalho do engenheiro químico, né? Como eu disse para vocês, basicamente, grande parte aí dos meus colegas de equipe na Luarte são engenheiros químicos, né? A gente divide bem aí entre químicos e engenheiros químicos. E existem químicos no processo hoje, na planta. Hoje, inclusive, o gerente hoje da planta é químico também. Existem engenheiros químicos no centro de pesquisa. Então, a gente faz uma mescla aí bem legal, né, dos engenheiros químicos aí pelas nossas áreas. Hoje é fundamental a participação, né, tanto para todo esse controle de processo, para os desenvolvimentos dos projetos de melhoria de processo, desenvolvimento de produto acabado, aumento da vida útil da nossa campanha, como eu disse para vocês, ações de redução de custo, projetos de aumento de eficiência, maior desempenho de processos, equipamentos, operações. Então, basicamente é isso, né? A gente ficou muito feliz aí com o convite. Eu acho que a gente tem aí como missão
incentivar, né, vocês que estão aí na faculdade a essas tendências, né, e a esse segmento, né, de economia renovável, né, de economia circular. Eu acho que isso está, de fato, já sacramentado, né, e quanto mais a gente conseguir divulgar esse tipo de informação, né, nos diferentes fóruns aí, é importante, porque isso tudo fortalece, né, esse tripé aí que a gente comentou muito, do meio ambiente, sustentabilidade e social aí, que é tão importante para o nosso segmento e para o país como um todo. Aqui a gente trouxe algumas fotinhas só da planta para vocês conhecerem, né? Um tour virtual aí, né? Basicamente aí são as etapas do processo, né? Aqui as etapas de evaporação que eu comentei. Aqui, essa é a fotinha lá dos reatores de hidrotratamento. Existe uma planta de hidrogênio lá no fundo da nossa, que alimenta a nossa etapa de hidrotratamento de forma contínua. E aqui é o nosso centro de tecnologia. Acho que é isso, gente, que eu tinha para passar para vocês hoje. Fico aberta aí às dúvidas, curiosidades, comentários. Se alguém quiser complementar também, fique à vontade. Eu queria agradecer, enquanto isso, você, Andressa, por essa palestra, foi muito legal, em nome da comissão organizadora e do CAENC. A gente agradece essa palestra e por explicar esse conceito do re-refino, que acho que muitos talvez nunca ouviram. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês, gente.